Oi, pessoal! Gente, a atividade de hoje vai ser uma atividade interdisciplinar. E o que é que isso significa? A gente vai juntar o que a gente vem aprendendo aqui sobre o gênero textual de biografia, com a leitura do livro de Malala, com o assunto de reta numérica de matemática, que a gente trabalhou aqui na página 24 do livro de matemática, tá certo? Então, lembrando, biografia é o gênero textual que conta o quê? A história de vida de uma pessoa, certo? E aí, na atividade de reta numérica, vocês estão aprendendo a conseguir interpretar e identificar quanto né, que um espaço aqui para o outro vai representar. Então, de 1 centímetro vai representar 1 metro, vai representar 1000 metros, enfim. 1 centímetro vai representar na unidade de tempo 1 ano, 2 anos, enfim. Então, para que vocês aprendam melhor sobre isso, a atividade de hoje, a gente vai juntar esses dois conteúdos, esses dois assuntos, para você contar a sua biografia, a sua história, num resumo aqui, fazendo uma reta numérica, uma linha de tempo, tá? Do teu tempo de vida. E como é que você vai fazer isso? Calma que a gente vai explicar agora, então presta atenção, tá certo? Olha, você vai pegar uma régua ou algo reto, de superfície reta. Pode ser um pedaço de papel assim, um livro que você coloque aqui assim, ó, para te ajudar a fazer uma reta, tá certo? Agora, é claro que se você tiver uma régua, vai ficar bem mais fácil, tá? Por quê? Porque na régua você pode utilizar aqui os espaços de centímetros, tá vendo? De 1 centímetro para o outro, para te ajudar a determinar o quanto esse espaço aqui, né, essa unidade de centímetros aqui, vai representar no sentido de unidade de tempo, tá certo? De medida de tempo. Então, se você não tiver a régua, você usa o livro e pega o espaço aqui de uma linha para outra do teu livro, do teu caderno, tá certo? Mas se você tiver uma régua é melhor. Então, por exemplo, eu tenho o quê? 31 anos. Então, se eu for representar aqui, fazer minha biografia utilizando uma reta, e se eu for colocar que 1 centímetro vai representar 10 anos, então eu só vou precisar de 3 centímetros e um pouquinhozinho para representar aqui 31 anos. Então, daqui para cá vai representar 10 anos, tá? 10 anos. Daqui para cá também vai representar 10 anos, né? Cada centímetro vai representar 10 anos. E daqui para cá vai representar o quê? 10 anos. Então, 10 mais 10 mais 10, 30, com um espaçozinho, tem que ser bem pequenininho para sobrar, um espaçozinho aqui assim, 1. Porque se eu colocar até aqui, aí já vai ser 35, 33, né? Tem que ser bem pequenininho aqui. Pronto, 31. Representei. E aí, eu vou puxar balõezinhos, puxar aqui assim, ó, e aí colocar aqui escrevendo algo sobre a minha vida, o que aconteceu aqui comigo com 10 anos, aí puxo para cá e escrevo aqui o que aconteceu comigo aos 20 anos. Aí puxo para cá e conto, né, algo que aconteceu comigo aos 30 anos, e assim vai. Só que aqui fica muito pequenininho, ó. Essa unidade aqui de distância, né, representando o tempo, para mim tá muito pequeno, ó. Se 1 centímetro para representar 10 anos, para mim fica uma reta numérica muito pequena para eu escrever sobre a minha história. Então, se eu tentar fazer assim, se agora eu aumentar, né, a distância para representar o tempo. Então, agora, ao invés de 1 centímetro representar 10 anos, eu vou colocar 2 centímetros representando aí 10 anos. Então, aqui eu tenho daqui para cá, tenho 10 anos, daqui para cá eu tenho 10 anos e daqui para cá eu tenho mais 10 anos, com um pouquinho aqui, 31, né? Aí, ó, 10, aqui, essa distância aqui de espaço, né? Tá representando a unidade de tempo de 10 anos. Aqui de 10 anos e aqui 10 mais 10 anos, 31. Só que pra mim, isso aqui ainda tá pequenininho pra eu puxar aqui algo pra escrever pra vocês sobre a minha história. Então, eu vou fazer assim, ó, maior. Tá certo? E aí, cada centímetro vai representar 2 anos. Então, daqui para cá, eu tenho 2 anos.
daqui pra cá é quando eu tinha 4 anos, daqui pra cá quando eu tinha 6 anos. Aí aqui, ó, quando eu tinha 8, quando eu tinha 10, quando eu tinha 12, 14, 16, 18, 20 anos, 22, 24, 26, 28, 29, 30 e um pouquinho daqui do 31, tá certo? Então, agora, a unidade de espaço de 1 centímetro representa 2 anos, tá certo? 2 aninhos aqui da minha vida. E aí, aqui agora já tem um espaço maior para eu puxar informações nessa linha do tempo para colocar aqui contando da minha história. Então, por exemplo, se eu puxar daqui, ó, se eu puxar daqui um balãozinho e escrever aqui algo sobre a minha história, você já vai saber, muito esperto que você é, que isso aconteceu quando eu tinha 4 anos. Por quê? Porque eu puxei daqui e cada centímetro aqui, né, tá representando 2 anos. Se eu puxei exatamente daqui, foi com um episódio, algo que aconteceu comigo quando eu tinha 4 anos. Se eu puxar já, ó, daqui, aí você vai contar. Peraí, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ah, então se foi daqui, foi quando a professora tinha 10 anos. E se eu puxar no meio, entre um acontecimento, entre uma idade e outra, de a cada 2 anos, é só você ver a metade desse período, tá certo? Então, por exemplo, se eu puxar daqui do meio, ó, puxei daqui do meio, aí você vai contar. Peraí, aqui ela tinha 2 anos, aqui 4, nesse espaço ela fez 6, nesse espaço ela fez 8, desse espaço ela fez 10, 12, 14, opa, se foi por aqui, foi entre quando ela tinha 16 anos e quando ela fez 18 anos. Então, se foi bem no meio, então foi aos 17 anos. Então, foi quando a professora tinha 17 anos, tá certo? Então, é assim que vocês vão fazendo, vocês vão fazer a reta numérica de vocês, estabelecendo qual vai ser a distância que vai representar aí a unidade de anos de vida de vocês. Então, vai ser 1 centímetro para cada ano que você tem, vão ser 2 centímetros a cada ano, né? E aí você que vai decidir, mas você precisa criar uma reta numérica e levantar balãozinhos aqui no período certo, tá certo? Escrevendo um pouco sobre a sua história naquela época. Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, né, 17 para 18 anos, eu passei aqui no vestibular. Passei com 17 para 18. Então, eu vou puxar aqui um balãozinho e escrever aqui, ó. Eu passei no vestibular. Pronto, aí você já sabe quando foi que isso aconteceu. Então, vocês vão escrever isso aqui pra mim de acordo com a idade que aconteceu as coisas na vida de vocês, tá certo? Então, se você nasceu aqui 0 anos, né? Na época que você nasceu. Aí, você completou 1 aninho. Eita, nessa época que eu fiz uma cirurgia. Então, puxa um balãozinho aqui e me conta como foi, né? O que é que aconteceu. É uma coisa resumida. Não precisa contar a história toda, né? Você diz aqui, ó, eu fiz uma cirurgia nessa idade. Pronto. Aí aqui, 2 anos, eu aprendi a andar, né? E falar. Aí, 3 anos, eu comecei a já arengar na rua. 5 anos, aprendi a andar de bicicleta. Então, você vai contando a sua história pra mim, ou seja, vai contando a sua biografia através dessa reta numérica, tá certo? Colocando aqui as idades que aconteceu, esses fatos na sua vida, essa história. Então, dessa forma a gente vai se conhecer mais, eu vou conhecer mais vocês vão conhecer mais um ao outro, e a gente também vai aprender mais sobre o gênero biografia e espero que também sobre o assunto de reta numérica da matemática, tá certo? Além de que a gente vai exercitar essa habilidade aqui, ó, de conseguir interpretar, né, uma distância, a relação entre uma distância e a unidade de tempo, tá certo? O que a gente considera ali uma representação da realidade, tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tiver dúvidas, a Tati vai estar com vocês hoje para ajudar vocês, e qualquer coisa é só falar, pedir um SOS que eu ajudo. Olha na descrição do vídeo que tem os outros vídeos lendo o capítulo 9 e o capítulo 10 de Malala, caso você ainda não tenha terminado de ler, tá certo? Porque essa semana a gente vai encerrar a leitura de Malala e vai ter uma atividade da Malala também pra gente fazer, ok? Cheiro pra vocês!